Olá a todos, eu sou o professor Lucas e nesta videoaula a respeito de desenvolvimento nativo para Android, eu estarei apresentando duas widgets de seleção, que são as Read Buttons e as Checkbox, ok? Para isso, eu já tenho um projeto em branco aqui, criado. Nele nós temos uma Activity vazia e nós temos um arquivo de layout aqui também vazio, ok? Então, trabalhar com Read Buttons e Checkbox é bem simples, não tem muito segredo, tá? E para demonstrar, eu vou criar aqui um pequeno formulário onde nós vamos estar utilizando as Read Buttons e as Checkbox. Então, começando pelas Read Buttons, eu vou inserir aqui um text view e eu vou inserir um radio group, ok? Por quê? A característica das Read Buttons é que, dado um conjunto deste tipo de elemento, né? Se eu tiver, por exemplo, 3 Read Buttons em uma determinada área, a ideia é que o usuário consiga selecionar apenas uma das 3 opções, né? À medida que ele seleciona uma delas, a outra que estiver marcada é automaticamente desmarcada, para que apenas uma Read Button fique selecionada naquele conjunto. E para definir quais Read Buttons estão em um determinado conjunto, nós utilizamos o Read Group, certo? Então, tendo criado esse Read Group, eu vou adicionar 3 Read Buttons, certo? Eu vou definir os textos desses elementos e algumas outras propriedades, ok? No arquivo de strings. Para não estender muito a aula, eu já vou colar aqui as strings que eu vou utilizar. No decorrer de toda esta aula. E aí, eu vou só referenciar essa string em cada situação, para cada local do meu layout. Então, neste primeiro text view, eu vou colocar aqui label escolaridade, vou definir aqui um ID, para o nosso Read Button, vou definir também o ID aqui, que será, Read Group, né? Que será Read Group escolaridade. Vou adicionar os textos aqui no nosso Read Button, fundamental, médio e superior, ok? Vou colocar os IDs, fundamental, médio e superior, certo? Agora nós temos aqui esse pedaço de formulário, né? E eu vou apenas adicionar as constraints aqui, e para isso eu vou utilizar algo que nós já aprendemos na aula passada, né? Que são as guidelines, ok? Então vou adicionar aqui uma guideline com uma distância de 32 dps da esquerda, certo? Eu vou pegar esses elementos aqui por enquanto e vou puxá-los, somente esse Read Group, que eu não vou conseguir fazer isso só arrastando, então eu já vou vincular ele aqui, já vou adicionar constraint aqui a essa guideline.
certo? Eu vou colocar uma margem superior. E vou fazer o mesmo com o nosso Radio Group. Porém, para selecionar esse Radio Group, eu tenho que sempre clicar aqui, né? Senão não consigo selecionar o Radio Group. Eu acabo selecionando apenas um dos Radio Buttons que está aqui dentro. Vou colocar aqui 24 de distância, de margem. E agora, eu vou definir também tamanhos de fonte. Text size 18 SP. E aqui eu vou colocar 16. Ok? Então aqui nós já temos um pedaço, né? Vou colocar também um botão. Esse botão eu não vou, ele não vai se ligar a guideline, porque eu quero que ele fique centralizado na tela, né? Porém, eu vou colocar aqui uma constraint para cima com margem de 32. Além disso, eu quero colocar um text view para exibir o resultado. Tá? Ou melhor, por enquanto eu vou deixar sem, mais para frente eu coloco. Vamos só configurar esse botão. Eu já tenho uma string para ele também, btn enviar. Eu quero colocar um id aqui nele. E ok. Então nós temos aqui já um trecho do formulário, né? Onde nós temos o exemplo do Radio Group, né? Juntamente com os Radio Buttons. Se eu quisesse montar uma seção, uma outra seção aqui nesse formulário que também utilizasse Radio Buttons, o que eu precisaria fazer? Eu precisaria adicionar outro Radio Group, e dentro desse Radio Group eu poderia adicionar à vontade outros Radio Buttons. O que iria acontecer? São grupos, né? São Radio Groups distintos. Então, o usuário ele ia selecionar uma opção aqui e ela iria ficar marcada, e aqui ele iria selecionar uma outra opção, tá? Um Radio Group aqui nesse caso não vai interferir na seleção de um Radio Button aqui de outro Radio Group, porque eles são Radio Groups distintos, tudo bem? Então eu vou remover isso daqui. E aí vamos ao exemplo, né, na parte da programação. Então, eu vou aqui referenciar as widgets que são do meu interesse, né, que eu vou precisar utilizar aqui no código. Então, private radio group escolaridade. Vou precisar também referenciar o botão. Então, vou chamar ele de button enviar. Vou inicializar esses objetos aqui no meu onCreate. Então, find view by id r.id. Radio group escolaridade. Nosso botão. Button enviar. E nesse button enviar eu vou setar um click listener, certo? E aqui eu estou definindo que
a minha classe será responsável por responder ao clique deste botão. Para isso, né, eu preciso fazer com que essa classe implemente view.onClickListener. E ao implementar essa interface, nós precisamos implementar o método onClick, certo? Então, quando o botão for clicado, vai ser chamado este método. Neste método, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um inteiro aqui, que eu vou chamar de id selecionado. E aqui eu vou pegar o meu RageGroup e vou chamar o método getCheckedRageButtonID. Basicamente, ele vai retornar o ID do RageButton que estiver selecionado, né, dentro desse meu RageGroup, certo? Bom, suponhamos que nenhum RageButton tenha sido selecionado. Neste caso, esse ID terá valor -1, certo? Então, eu vou executar algumas ações aqui, caso o ID seja diferente de -1, certo? Se ele for igual a -1, eu vou executar aqui uma outra ação, né, compreendendo que o usuário não selecionou nenhum RageButton. Então, eu vou criar uma string aqui, que eu vou chamar de resultado. Tá? Vai ser uma mensagem que eu vou apresentar ao usuário. Aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um RageButton. Ok? E eu vou usar o findViewById e vou passar o ID selecionado, certo? Então, aqui eu peguei o ID selecionado, né? Qual é o RageButton que está que foi selecionado pelo usuário, e aqui eu estou fazendo a busca dele usando findViewById. Aí, eu vou pegar o meu resultado e vou fazer com que ele receba a seguinte string: RageButton selecionado igual a mais radius selecionado ponto get text ponto toString. Só colocar uma quebra de linha aqui no final e é isso. Caso contrário, resultado vai receber a mensagem: nenhum RageButton foi selecionado. Ok? E agora eu vou exibir essa mensagem através de um toast. Ok? Então, vamos lá. Toast.makeText. Aqui eu vou precisar passar o contexto, né? Onde é que esse toast vai ser exibido. Vai ser nesta activity aqui mesmo. Eu vou passar o que é para exibir. É o resultado, né? Essa string que eu construí. E a duração desse meu toast. No caso vai ser long. E aí eu vou mandar exibir, certo? Então, já temos aqui, né, um código que vai verificar qual RageButton foi selecionado e vai exibir para o usuário. Eu vou executar isso aqui no meu emulador. Só um instante.
Aqui eu vou selecionar, a princípio, na verdade, é melhor não selecionar nenhum, né? Vou clicar em enviar. Então, ao clicar em enviar, nenhum Read Button foi selecionado. Então, o código aqui exibiu o nosso toast, né? Com a mensagem informando que nada foi selecionado. Vou selecionar agora um Read Button e vou clicar em enviar. E aí, neste caso, temos aqui este resultado, né? Conforme esperado, nós não conseguimos selecionar 2 ou mais Read Buttons, né? E o nosso código está conseguindo capturar qual foi o Read Button selecionado. Então, eu apresentei para vocês aqui, né, o Read Group e Read Button. E agora vamos ao checkbox. Então, aqui eu vou adicionar outro text view. Nesse momento eu vou fazer o seguinte: essa constraint que eu coloquei no button eu vou remover, tá? Vou jogar o button aqui para baixo. Então, essa minha text view, eu tenho uma string também para ela, que é label interesse. Eu quero já definir uma fonte 18sp e o id interesse. Vou adicionar uma constraint aqui ligando a nossa guideline e outra ligando a parte superior do formulário. Vou adicionar alguns checkbox. No caso do checkbox, o usuário pode selecionar um ou vários, né? Então nós não temos necessidade de um elemento que agrupe esses caras, né? Porque o usuário ele pode selecionar a quantidade de checkbox que ele precisar. Então eu vou adicionar aqui as constraints. Né? Então estou adicionando de forma que fiquem alinhadas com a nossa guideline. Vou colocar uma margem aqui. Nesse caso aqui eu vou reduzir um pouco a margem. Ok. Agora aqui no modo texto, vamos já definir o tamanho da fonte. E os textos. Então aqui, vou colocar checkbox área redes, web e eletrônica. Vamos definir também os IDs. Veja que, como nós mudamos aqui o ID, né, nós temos que atualizar aqui nas constraints também. E eletrônica. Tá? Então, conforme eu fui mudando aqui os IDs desses elementos, eu precisei também atualizar o ID referenciado aqui nas constraints. Então, temos aqui os nossos checkbox. E eu vou adicionar uma constraint aqui para o button. Uma margem também. Só vou ajustar o viés dele, no nosso button, né, que ele deixou de estar centralizado por conta que eu arrastei ele, certo? E, por fim, eu vou adicionar um text view aqui também centralizado.
vamos colocar, configurar os atributos. A princípio, esse meu text view ele vai ficar vazio, ok? Vou chamar ele de text resultado e só para verificar se ele está certinho, adicionar a nossa constraint. E agora eu vou remover o texto dele que ele vai ficar vazio. Ok. Bom, temos nossa segunda parte do formulário aqui construída, né? Vamos fazer agora também a parte da programação para pegar, né, capturar quais checkbox foram selecionados. Então aqui, né, o usuário ele vai selecionar qual é a escolaridade dele, né? Ele não pode selecionar mais que uma porque ou ele é ou escolaridade ensino fundamental, ou médio, ou superior, correto? Não tem como, não tem por que ele selecionar dois elementos. Já neste caso, o usuário pode selecionar nenhum, dois ou até todos os checkboxes que estão disponíveis. Então por isso aqui nós utilizamos checkbox e não read buttons, certo? Então vou vir aqui na minha classe Java, na nossa main activity, e vou referenciar os demais elementos. Então, provide checkbox, e eu vou chamar de checkbox heads. Private checkbox web private checkbox eletrônica. Agora também temos uma text view que nós vamos usar para exibir o resultado. Text view resultado. Bom, eu preciso inicializar esses objetos aqui no nosso método onCreate. Então vamos lá. Checkbox redes recebe findViewById r.d.checkbox web e, por fim, eletrônica. Ok. Nossa text view também. Opa. r.id.text resultado. Agora nós vamos adicionar mais algumas coisas aqui no nosso método onClick e eu não vou utilizar mais o toast, tá? O toast nós utilizamos para exibir mensagens bem curtas e a partir desse momento nós vamos exibir um resultado com um pouco mais de texto, né? Então o toast não vai ser adequado. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos checar cada uma dessas checkbox para verificar se o usuário marcou. Então, eu vou fazer um if aqui, checkbox heads is checked. Esse método vai verificar se essa minha checkbox está, se ela foi marcada pelo usuário, tá? Então, se estiver checado, nós vamos fazer o seguinte, resultado, né, nós já temos aqui resultado com alguma string, e aí eu vou acrescentar, né, resultado recebe checkbox redes.getText.toString mais quebra de linha, tá? Antes disso, deixa eu colocar aqui
uma quebra de linha. E eu vou adicionar em resultado, de qualquer forma, essa string. Ok? E aqui embaixo, né, eu vou concatenando para marcar quais checkbox foram selecionadas. Então, eu vou copiar aqui e nós vamos checar as três: web, e eletrônica, E agora nós podemos exibir esse resultado usando o setText do nosso text view que fica lá abaixo do botão. Então, resultado. Então, vejam só, nós checamos primeiramente qual Read Button foi selecionado e depois disso nós checamos checkbox por checkbox para verificar quais foram marcados e então concatenar essa informação na nossa string. Vamos rodar a aplicação. Então, vamos aqui fazer o teste, né? Eu vou selecionar duas checkboxes, vou clicar em enviar, né? E ele já exibe para mim que nenhum Read Button foi selecionado e exibe quais checkboxes foram marcados. Vejam só, vou selecionar aqui alguma Read Button, ok? O texto aqui veio para a esquerda, acredito que seja por conta do espaço, né, tomado pelo texto. E então, vocês viram aqui como que nós utilizamos os Read Buttons e as checkbox, certo? Só para reforçar, né, quais foram os métodos que nós vimos e quais foram os recursos novos. No caso aqui nós vimos que para usar Read Buttons nós utilizamos um Read Group, né, para agrupar as Read Buttons. No caso do checkbox não tem segredo, é só adicionar o checkbox onde for necessário. E na parte da programação nós temos aqui, eu apresentei aqui somente os métodos mais básicos, né, mais utilizados. E no Read Group nós temos o método getCheckedReadButtonID, vai devolver o ID do Read Button que estiver marcado. E aqui, no caso das checkbox, nós temos o método isChecked, que vai informar se uma determinada checkbox está ou não marcada. E aí, com base nisso, nós conseguimos fazer o que desejarmos, né? Utilizando o básico, né? O conteúdo que nós já vimos anteriormente em aula. Então, finalizo por aqui e qualquer dúvida podem deixar aí nos comentários do YouTube ou utilizar algum outro meio de comunicação que nós temos à disposição, ok?